Renata P6T. Você está com o olho bem arregalado, tá com medo, é? Eu, hein? Bem estranha. Estranha o quê, gente? O olho arregalado, ó. Vocês estão vendo que meus olhos são grandes. Então, eu vou diminuir os olhos só pra fazer um vídeo? Eu não, eu tô me mostrando como eu realmente sou. Aí eu escrevi que estranha é ela, que nem foto no perfil tem, que deve ser hater. Mas eu fiz questão de responder. Eu vou responder a todo mundo, gente. Inclusive esse comentário aqui atrás, eu não tinha visto ainda, tá? Vi hoje. E ainda colocou, olha aqui, olha como que a pessoa colocou. Colocou em letra caixa alta e ainda colocou a pontuação, aquelas pontuações que tem na página de emoji, sabe? Bem grande, tipo assim, tá indignada que eu vou colocar o meu pai pra morar sozinho, uma pessoa que não tem memória, uma pessoa doente. Faça-me o favor, né? Antes da minha mãe falecer, eu já ajudava ela com ele, inclusive para meu marido faltava de trabalho para levar ele para as consultas, para os exames. Agora que ele não tem ninguém, só tem eu vou abandonar ele, pelo amor. Eu penso no meu futuro também, viu? Como as pessoas comentaram lá atrás, quem planta colhe, eu tô plantando porque eu não quero ter uma colheita ruim, não. E essa pessoa falando aqui, né, que eu tô bem estranha, que eu tô com o olho arregalado. Sem comentários, né? Teve uma pessoa também que me sugeriu mudar de cidade, que talvez seria bom para ele, mas isso tá fora de cogitação no momento, que para ele, na verdade, eu acho que é mais complicado. É mais complicado em relação a tudo, porque aqui eu já conheço a maioria das pessoas, conheço os lugares e ele tem o atendimento médico em casa, assistente social visita ele em casa. Então, eu não sei se a gente tivesse, né, nesses planos, se a gente pudesse, para mim seria bom, para o meu psicológico seria bom. Mas eu não sei se seria bom para ele, porque eu não sei se em outras cidades também tem esse tipo de atendimento para as pessoas doentes, se os médicos vão visitar as pessoas doentes em casa. Então, aqui, graças a Deus, eu tenho essa tranquilidade de os médicos virem aqui atender ele. Quando não vem médico, vem enfermeira, assistente social. Então, esse é um dos motivos. Tem uma pessoa aqui que deixou vários comentários. Rejane Emiliano. O primeiro comentário dela: procure ajuda psicológica. Já procurei, já tô tendo o acompanhamento. A melhor coisa é nosso lar. Realmente é nosso lar. Concordo. Um dia eu vou ter um lar para chamar de meu. Eu tenho esse aqui que é meu, mas é de boca, né? Mas Deus vai nos dar condições para a gente terminar a nossa construção lá. E depois que eu entrar lá, eu poder falar daqui, ninguém me tira. Daqui também ninguém me tira, não. Né? Mas aí ela perguntou: seu pai mora com você? Sim, Rejane Emiliano, mora comigo. Tem 4 meses que ele mora comigo. As lembranças vão com você aonde vocês forem, sim, com certeza. Você mora de aluguel? Não, não moro de aluguel. Essa casa foi a última casa que meu pai construiu, porque meu pai eu acho que eu puxei esse lado dele, de curiosidade também. Ele aprendeu olhando as pessoas fazerem, tá? A casa lá de cima foi ele que fez, a reforma já foi meu marido que começou, que a mente dele já não estava muito boa desde a construção dessa casa aqui, que foi a última que ele fez. O acabamento foi meu marido que fez, as coisas que meu marido não fez, meu marido pagou para fazer, porque a mente dele já não estava muito bem, mas a gente não fazia ideia de que era essa doença, que ele estava com ela. E essa mesma pessoa também perguntou assim: você tem irmão? Eu tenho 2 irmãs. Eu sou a segunda de 3. E
E estou vendo aqui também um comentário, hoje que eu tô vendo, mulher nojenta. A pessoa nem me conhece e deixou esse comentário aqui pra mim, nojenta. Valdeci Barros Costa, não sei se é homem ou mulher, porque Valdeci pode ser homem ou pode ser mulher, né? Mulher nojenta. Eu acho que a pessoa é muito sem serviço, a pessoa é muito à toa para entrar no vídeo de alguém para fazer comentário negativo. Vocês não concordam comigo? Quando eu entro em algum canal que eu não gosto do conteúdo, eu simplesmente saio. Simplesmente saio. Eu não me dou o trabalho de fazer comentários negativos, comentários que vão afetar as pessoas. E tem pessoas que infelizmente são tão amargas, são tão desumanas, que fazem questão de provocar o sofrimento da outra pessoa. Esse aqui é mais um que vai ser bloqueado com sucesso. Como disse a outra lá do outro vídeo que vocês vão ver depois. Aqui eu achei um outro comentário daqueles que eu disse pra vocês. Que é comentário assim, que eu acho que é maldoso. Lena Ramalho. E esses comentários, gente, geralmente são de pessoas que não têm foto no perfil. Então eu acho que são haters, né? E como eu disse, a pessoa nem para escrever certo. Escreve tudo errado, ó. Você mostra assustado, você tá e comendo o que foi que aconteceu com vocês aí. Primeiro a pessoa tem que pelo menos saber escrever, né? Se quer ofender, então ofenda com classe. O que aconteceu aqui, eu já respondi. Aconteceu lá na casa, eu perdi minha mãe. Meu pai e minha mãe moravam lá. E de repente, assim, eu perdi minha mãe. Tive que trazer meu pai para morar comigo. E é isso. E agora a casa tá lá fechada. Todas aquelas casas que estão lá no quintal estão fechadas. Inclusive a casinha que eu mostrei para vocês que estava alugada. Que a pessoa vinha aí a cada 15 dias, uma vez por mês, ela entregou a casa. Porque ela estava construindo ali em cima, a construção dela já tá pronta. E ela vai entregar a casa. Ela ainda não tirou as coisas dela que estão lá. Tem coisas que já são da casa, que já eram da casa. E tem algumas coisas dela que ela vai retirar nesse mês. Aí tem Nair Pérez. O que aconteceu com sua mãe? Tô chegando agora em seu canal. Meus sentimentos. Deus te dê força para superar a perda de sua mãezinha. Como eu disse, eu vou fazer um outro comentário, um outro vídeo, porque são várias pessoas que estão com essa dúvida, né? Então eu vou ter que fazer um outro vídeo, quase 1 hora de vídeos aqui, gente. Vou dividir em 2 partes, tá? Maria Marli, vou te dar um conselho. A casa não é sua mesmo, no inventário. A sua casa entra para todos da família, por boca não é sua mesmo, teria que ter documento. Ela deve estar comentando sobre, no vídeo que eu falei, que o meu pai fez essa casa e doou para mim. E a gente não vai fazer inventário, isso é uma coisa que não vai rolar, porque precisa disso. Eu não vou pagar sozinha e também, por mais que seja paga, é uma coisa demorada. Então, a gente vai tentar fazer a divisão amigável. Senão, eu não comprei terreno nenhum. Eu sempre falava com a minha mãe para vender o terreno e gastar o dinheiro com bobagem, com a viagem, comprando coisas que ela gostaria de ter, mas que não deixasse nada para ninguém. Era um conselho que eu sempre dava para ela. Mas, infelizmente, o coração da minha mãe era bom demais, gente. E, assim, aconteceu o que ela mais temia, né? Que é de pessoas querendo se apropriar de coisas. Sem comentários também, gente. Porque se a pessoa não trabalhou para adquirir uma coisa, eu não vou brigar com ninguém por uma coisa que eu não comprei.
A pessoa tem que colocar isso na cabeça. E ainda mais pessoa que ainda família é. É assim, é incrível o ser humano, o ser desumano. Uma pessoa que inclusive eu já respondi um comentário dela lá no início. Ela escreveu assim: não sou profissional, mas acho que está errado você mentir para ele. Fala a verdade, que ela mora com Deus, que ela virou uma estrela. Se você fala que ela não vai mais voltar, ele sente como ela abandonou. Acho que dói mais. Explica direito para ele. Que Deus abençoe vocês. Eu não acho, não. Até porque ele participou lá da cerimônia do velório e tudo mais. E chegou aqui em casa, ele perguntou por ela. Ou seja, a memória dele não volta mais, né? Porque provavelmente ele começou o tratamento tardio, porque a doença se manifestou numa idade que geralmente não acontece. Ele era muito novo na época que começaram os primeiros sintomas. Então, eu acho que isso não faz diferença, não. Mesmo se eu disser a verdade para ele hoje, amanhã ele vai perguntar novamente. Igual eu contei lá a história do espelho. Ele fica lá conversando com o espelho, chamando por ela. Ele se olha no espelho, ele não se reconhece. Então, eu acho que não faz diferença eu dar explicações para ele, falar que ela não... Porque ele pergunta, ela já veio? Eu falo, não, não veio ainda não. Onde ela tá? Falo, ela tá viajando, ela saiu. Assim, eu não sei também. Isso é uma coisa que eu ainda vou perguntar para a psicóloga. Ainda não tive tempo, né? Porque primeiro eu vou tratar de mim, assim. Porque ele, pelo menos, já tem os medicamentos certinhos que ele toma, né? Eu tomo um medicamento, mas eu vou ter que... Eu não sei se substitui, ela ainda não sabe falar se vai ter que substituir ou acrescentar a medicação, porque, né, todo mundo sabe que o psicólogo não medica ninguém. Então, eu tô passando pela psicóloga e eu vou ser encaminhada para o psiquiatra e ele que vai avaliar como que vai ser a minha medicação. A Maria de Fátima comentou assim: diga para ela que ela virou estrelinha, sobre a minha filha, né? E eu sempre falo para ela, eu respondi também aqui, eu sempre falo para ela, inclusive quando a gente tá aqui fora à noite, ou quando a gente, igual eu falei que quando a gente tem alguma coisa para comprar, a gente sempre sai à noite, que é quando meu pai tá dormindo, a gente compra aqui mesmo, aqui onde a gente mora. E quando ela vê estrelas, ela fala, a vovó tá lá no alto, nas estrelas. A vovó voou alto. Só que ela não tem, sobre isso eu perguntei pra psicóloga, e ela falou que ela tem 2 anos. Então, tipo assim, não dá nem pra ela passar por psicóloga. Por isso que eu falei que eu acho que por mais que eu não queira, a melhor maneira é eu evitar de mostrar coisas dela para ela, para aos poucos ela esquecer dela, embora eu não quisesse que isso acontecesse. E depois, quando ela estiver maiorzinha, aí eu mostro vídeos, mostro áudios, que tem muito, tem fotos, porque no momento ela fez 2 aninhos em novembro, pode se considerar dezembro. Dia 30 de dezembro, dia 30 de novembro, ela fez 2 aninhos e em janeiro ela perdeu ela. Então, se ela também participou da cerimônia, ela fez carinho, deixei ela passar a mão, ela fez carinho, ela falou que ela estava dormindo. Aí tem aquele véuzinho que coloca, tinha umas bolinhas assim brilhando, ela falava, o cobertor da vovó tem estrelinhas, tem brilho, tudo. Só que aí ela pega o celular até hoje, liga e fala. Inclusive, eu não vou mostrar porque, como eu disse, eu não quero me emocionar aqui no vídeo. Mas ontem ela pegou o celular e ligou: vovó, você ainda tá no hospital, vovó? Você não vai voltar, vovó? Eu tô com saudade. Ela sempre fala isso. E às vezes ela esquece dela. Ela vê a foto dela, mas ela chama pelo nome da outra avó dela.
Então, assim, é bem triste pra mim. Meire, a Meire falou assim, moça, que lugar lindo, obrigado. Lá na casa, né, aquelas flores, realmente são muito bonitas. Seu pai tinha que ficar aí mesmo, que era onde ele morava, ele volta a acostumar. Não, gente, ele não vai voltar a acostumar, porque ele tem Alzheimer. E a tendência, segundo os médicos, é piorar. Mesmo ele tomando as medicações, a medicação é para a doença não avançar tão rápido, mas vai avançar. É a realidade. É uma realidade difícil, mas não tem o que fazer. Aí tem mais uma pessoa aqui, Núbia Chaves. Você parece que tá assustada. Eu já expliquei. Aí tem uma pessoa que ela deixou vários comentários. Eu vou ler só um. Margarida F. Machado. Acho que se você conversar com uma psicóloga, pedir orientação como agir com ele, se você voltar a morar aí, eu acho que aos poucos ele vai acostumar e vai ser bom para ele e para você também. Gente, só que voltar a morar lá, eu morava naquela casa quando eu era solteira, desde quando eu me casei eu não moro lá, mas não, tá? Ele morava lá com a minha mãe, eu ia lá todos os dias, mas depois que eu me casei eu não morei lá mais não. Eu morei nessa casa e naquela pequena lá do lado da casa principal. Mas sobre eu voltar a morar lá não faz sentido nenhum. Eu morava lá quando eu era solteira. E eu soltei aí o vídeo do tour pela casa. Vocês viram o tamanho dos cômodos. Os cômodos são muito pequenos, então não caberia as nossas coisas lá, tá? Eu cheguei aqui finalmente no comentário que eu tava querendo encontrar. Maria Silva. Ela comentou 3 vezes, 3 comentários seguidos. Se a casa for melhor do que tu, vem mesmo. Eu não entendi. Eu não sei se ela quis dizer se a casa lá fosse melhor que a que eu moro, para eu ir morar lá. Não sei, mas eu não tenho pretensão nenhuma de morar naquela casa, não. Aí ela fez um outro comentário assim, muita bola não. Não entendi, realmente não entendi. Esse aqui eu nem comentei nada, não coloquei coraçãozinho nem nada, porque eu não entendi. E o outro que foram 4, na verdade. Então vê o tempo que seu pai já tá caducando, meu Deus. Eu acho que nem se usa essa palavra mais, gente. Meu pai tem Alzheimer, meu pai não tá caducando, não. Ele tem Alzheimer e ele faz tratamento, tá? Aí tem outro comentário dela que é enorme. A minha filha não liga pra isso, não. Se tiver de morar aí, mora, porque é assim mesmo. Uma hora ou outra ele vai esquecer, ainda mais que tá ainda que nem você falou, né? Não tá na mente dele, certo? Se fosse você, eu morava aí tem uns tempos e deu. Não vai atrás do seu pai, não. Não entendi, gente. Meu pai é doente, meu pai mora comigo, eu vou atrás dele pra onde? Não entendi. E eu acho que a pessoa também não entendeu a história. Tem um outro comentário enorme aqui, gente. Olha o tamanho desse comentário aqui. Não vou ler porque o vídeo já tem mais de 1 hora. Mas a pessoa tá mandando eu ir pra igreja e tal. Eu não sei se é uma mulher, o nome do canal é Magia Games, TV Games. E é praticamente falando pra eu ir pra igreja, contando uma história dele. E eu vou pra igreja sim, mas tudo tem o tempo certo. E eu tô me preparando pra isso. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Já são quase 11 horas da noite. Talvez eu tenha que dividir o vídeo em 3 partes, né? Pra todo mundo assistir. Porque vídeo longo assim eu sei que é chato pra assistir. E também tem pessoas que não têm tempo, né? Eu mesma, geralmente,
assisto o vídeo. Eu fiquei perdida em muitos canais que eu acompanhava, porque de uns tempos pra cá a vida é só problema e correria. E à noite que eu tenho, assim, entre aspas, tempo, eu tomo meu remédio, começo a assistir um vídeo, daí a pouco eu apago, acordo no meio de madrugada lá com o celular falando sozinho e acabo me perdendo em muitas histórias. E não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, comentem lá no Instagram ou na comunidade para ficar mais fácil para eu responder. E aí eu posso fazer vídeos mais precisos, com respostas mais assim, mais exatas, sem ter que ficar dando voltas. Sejam mais diretos nas perguntas, para eu ser mais diretas nas respostas, para eu não ter que tentar adivinhar o que é que a pessoa quis dizer, como eu falei. E como eu disse novamente, críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas ofensas eu não vou aceitar, tá? Então, quem puder hypar o vídeo para estar me ajudando, colocar algum comentário, nem que seja de um emoji, e curtir meus vídeos, tá bom? Até o próximo.